Por favor, abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 18. Malaquias 3, de 13 a 18. Diz assim a palavra santa do nosso Deus: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, na nossa limitação, a nós compreendermos esse texto e praticarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. O sexto debate: vale a pena servir a Deus? Pode ser que alguns de nós, crentes, em algum momento da caminhada cristã, nós façamos a pergunta: será que vale a pena adorar e servir a Deus? E esta indagação, ela pode ser derivada, fruto do momento em que alguém esteja vivendo. Afinal de contas, nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos momentos de tristeza, nós vivemos momentos de sofrimento, de perseguições, de problemas de saúde, de dificuldades financeiras, e diante de tantas tribulações, a pergunta que pode vir à mente é: será que vale a pena servir a Deus? Olha, a crise está tão complicada, parece que Deus não faz nada. A resposta que você e eu vamos encontrar neste texto é que sim, meu amado irmão, minha amada irmã, vale a pena adorar e servir a Deus. Como nós temos visto, Malaquias está aqui num contexto em que o povo havia voltado do exílio babilônico, eles estavam cativos lá na Babilônia, mas agora eles já voltaram para a sua terra, eles se fixaram na região onde geograficamente era a nação de Israel. O templo tinha sido reconstruído, não aos moldes, não com a pompa do templo de Salomão, mas o templo estava reconstruído, os muros de Jerusalém estavam reconstruídos, a nação estava voltando a viver como uma sociedade relativamente autônoma, mas o povo de Deus, a nação que se declarava povo do Deus verdadeiro, de Yahvé, não tinha voltado a Deus em seus corações. A vida dos adoradores de Deus estava distante, a vida deles estava longe de Deus, e isto em seus corações, porque os atos religiosos de culto aconteciam, eles estavam lá sacrificando, porém esses atos de adoração no templo, de adoração ao Senhor, eram atos realizados sem zelo, sem amor, sem sinceridade, sem santidade, estavam desleixados, eles estavam fazendo de qualquer jeito. Aliás, eles estavam cinicamente apresentando a Deus o pior que eles tinham. Tanto é verdade que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2 e na primeira parte do capítulo 3 que os adoradores do Deus verdadeiro, eles estavam praticando atos de adoração com cinismo em meio a graves pecados, querendo agradar a Deus com uma devoção medíocre. Isso que estava acontecendo. Esse era o contexto da escrita do profeta Malaquias. E agora, finalizando o capítulo 3, neste sexto e eu diria o último debate que nós encontramos aqui no livro de Malaquias, parece que Deus faz
um resumão assim do que o povo estava fazendo e ofendendo a ele. Versículo 13, acompanha aí. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algo muito importante. Deus, ele fala para o seu povo o seguinte: vocês estão falando palavras duras, palavras pesadas, palavras ofensivas contra mim. Queridos, Deus, ele não é um ser hipersensível, que ele fica ressentido, ele fica magoado, ele fica bicudo com a gente. Não é isso. Veja, hipersensibilidade, ficar magoado, ficar bicudo, são pecados, são atitudes próprias de seres pecadores como nós. Não é isso que está acontecendo aqui. Ao afirmar que o povo tinha palavras duras contra ele, Deus, ele quer mostrar o atrevimento do povo ao dirigir palavras injustas, ingratas contra Deus, sendo Deus um ser perfeito, justo, que não erra, e como eu tinha dito lá no início do capítulo 1 das exposições em Malaquias, Deus amou e escolheu Jacó. Deus amava aquele povo, mas ainda assim eles estavam atrevidos e falando: o Senhor é injusto, olha o que o Senhor está fazendo. Como assim, nós estamos errando? Não, o Senhor não tem razão. Palavras duras contra Deus. E Deus está falando: vocês estão falando isso contra mim, palavras duras, eu estou sentindo isso. Deus sim se entristece com as nossas palavras injustas contra Ele. Não pense você que Deus é um ser que não sente. Senão o apóstolo Paulo não escreveria em Efésios. O que ele escreveu? Não entristeçam o Espírito Santo. E aqui é um caso em que está havendo o entristecimento do Espírito Santo. E como um pai que viu o filho escrevendo na parede com uma caneta vermelha, ele chega para o filho que está segurando a caneta vermelha e o pai fala: você riscou a parede com esta caneta vermelha que eu estou vendo na sua mão. Aí o filho responde: eu? Qual caneta? Qual risco? Uma caneta na mão. O povo cinicamente responde no final do versículo 13: mas vós dizeis: que temos contra ti? O que nós estamos falando contra o Senhor? Não estamos falando nada contra o Senhor. Como assim? Eu vou citar para você então o que o povo tinha falado duramente contra Deus até aqui. Você vai lembrar das exposições. Primeira fala do povo: de que maneira o Senhor nos amou? O Senhor disse: eu tenho amado vocês. E o povo retruca: de que maneira o Senhor nos amou? Segunda fala: de que maneira temos desprezado e desonrado o seu nome? Terceira fala: por que o Senhor não aceita a nossa oferta? Quarta fala: como temos cansado o Senhor? Quinta fala: voltar para o Senhor? Por quê? Sexta fala: como roubamos o Senhor? E agora, por último, mais uma palavra dura contra Deus: que temos falado contra ti? E Deus está muito entristecido com o povo nessa circunstância. E você percebe que estes adoradores, entre aspas, eles estão dando de ombros contra Deus? Eles estão agindo como se Deus não existisse? Estes adoradores aqui, entre aspas, estão nem aí para Deus? Você percebe que estes adoradores aqui vivem como se Deus não existisse, pecando, realizando atos de adoração em meio a pecados, em meio a desleixo, se apresentando ao Senhor como se Deus estivesse se agradando do culto, mas Deus está falando: fecha a porta do templo. Para tudo. Põe uma placa lá na frente: fechado para balanço. Essa situação aqui, não estar nem aí com Deus, dar de ombros contra Deus, não levar Deus a sério, viver em meio a pecados como se Deus não existisse, ainda que ore, ainda que cultue, ainda que cante nos domingos de manhã, tudo isso pode ser substituído por uma afirmação: havia falta de temor a Deus. O povo estava sem temor a Deus.
E o que é temor a Deus? Eu peguei uma explicação do pastor Paul Washer, e ele trouxe, eu trago para vocês esse conceito de temor a Deus, que o Paul Washer explica. Deus possui nossas vidas nas palmas das suas mãos, e é a totalidade da sua grandeza que nos leva a vê-lo em uma categoria infinitamente superior, e nos leva a tratá-lo como aquele que tem o valor mais elevado. Então, ensina Paul Washer, temor é dar reverência a quem merece ter toda a reverência e fazer a sua vontade. Ele é digno do nosso temor por causa da sua bondade e da sua grandeza. Uma vez reconhecendo a grandeza do ser de Deus e a bondade do ser de Deus, nós tememos esse ser que é infinitamente superior. Temer é reverenciar. Reverenciar é obedecer. É viver para Ele. O pastor Hernandes Dias Lopes ensina na prática o como é viver temendo ao Senhor. Hernandes diz assim: é o temor do Senhor que livra um rapaz e uma moça de irem para a cama antes da hora, a não ser no casamento. É o temor do Senhor que leva um homem a ser fiel à sua esposa e uma esposa a ser fiel a seu marido. É o temor do Senhor que leva um homem a ser honrado no seu trabalho e a não se corromper. É o temor do Senhor que faz um estudante não colar na prova. É o temor do Senhor que leva um crente a viver uma vida piedosa. E o que estava acontecendo nos corações da maioria dos adoradores aqui nesse contexto de Malaquias? Não havia temor a Deus em seus corações. E como ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, a boca fala do que o coração está cheio. Vejam a fala produzida por um coração que não teme a Deus. Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Não tem utilidade nenhuma servir a esse Deus. E aí eles continuam: que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Veja, na escrita, esse verbo aproveitar, você pode substituir, o original mostra o sentido de que o que ganhamos, que lucro nós tivemos. Olha a fala de um coração com falta de temor ao Senhor. O que eu ganhei servindo a Deus? Que lucro eu tive? Que ganho eu tive com isso? Que proveito nós tivemos? É inútil servir a Deus. Ó para Deus. A NVI, eu trouxe, quem tem a NVI, versículo 14, está escrito assim: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Igreja, nesse versículo 14, nós identificamos eu trouxe duas. Uma característica daquele que se diz crente, mas não teme a Deus. A primeira característica, de duas que eu vou trazer para a igreja hoje, é: quem não teme a Deus só serve e adora a Deus quando obtém vantagem ou lucro segundo a sua própria vontade. Vou repetir: quem não teme a Deus só serve e adora a Deus quando obtém vantagem ou lucro segundo a sua própria vontade. E a fala de quem não teme a Deus e tem isso no coração é: se Deus faz alguma coisa em meu favor, segundo o meu desejo, então é útil, então vale a pena adorar a Deus. É aquela adoração baseada na utilidade, na conveniência. Se a gente colocar uma faixa, quem sabe, na frente aqui do salão, escrita assim: venha para a ICCG adorar a Deus e você vai ter o que você precisa. Todos os seus problemas serão resolvidos. Eu faço duas perguntas. A primeira é: você acha que vai encher de gente aqui no salão? Ah, vai.
A segunda pergunta que eu faço é: será que essas pessoas que talvez lotariam esse salão estariam temendo a Deus? Infelizmente, um coração que não teme a Deus vê a adoração como um meio de cobrar bênçãos de Deus. Isso é uma realidade, infelizmente eu digo isso. Deus só é digno da minha adoração se Ele fizer algo por mim, em meu benefício, de acordo com a minha lista de presentes. É usar Deus como um meio para alcançar um fim que se deseja. Você já ouviu alguém dizer assim: eu estou precisando adorar a Deus, sabia? Nossa, a situação está feia. Realmente, eu preciso de um milagre. Se eu preciso de um milagre, eu preciso ir para a igreja agora. Meu irmão, meu tio, meu filho, me leva para a igreja. Eu estou precisando da igreja, eu preciso orar. Vamos para o monte. Se for necessário, eu subo lá no Morro do Ernesto para orar. Eu vou para a igreja. Eu preciso, porque eu preciso de um milagre. Você já ouviu alguém falar isso? Só que o milagre não acontece. E aí? Aí passa o prazo que essa pessoa estipulou para Deus realizar o milagre, acontece a virada do cativeiro e nada acontece. E aí? Não há virada do cativeiro, mas há uma virada de conceito com relação a Deus na mente da pessoa. Se o milagre que ela tanto quer e ela se colocou diante de Deus para adorar a Deus, para receber esse milagre, e esse milagre não acontece, aí algo acontece na mente dessa pessoa, o inverso: Deus não me ama, Deus não me quer bem, para que adorar a Deus? E aí chega no ápice da falta de temor: será que Deus existe? Aqui é uma evidência da falta de temor no coração. Versículo 14 diz: é inútil servir a Deus. Eles estavam sem temor a Deus falando isso. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos de luto ou nos lamentando? Quando Malaquias coloca essa parte, de luto ou nos lamentando, aqui ele está colocando algo que estava intencionalmente sendo realizado por esses adoradores que não temiam a Deus. Eles estavam mostrando para Deus que eles estavam arrependidos. Mas, como é que os adolescentes jovens estão falando aí? SNQ, né? SQN, só que não. Eles não estavam arrependidos, eles estavam forjando um quebrantamento. Eles tinham uma aparência de arrependimento. Eles estavam se colocando de luto, chorando, como se estivessem arrependidos, mas não estavam. Há algo semelhante que estava acontecendo na época do profeta Joel. E ele escreveu capítulo 2 do livro de Joel, versículo 13, que não eram para eles rasgarem as suas vestes, rasgarem as suas roupas, mas era para eles rasgarem os seus corações. Não adianta rasgar a roupa e o coração está duro, não arrependido. Joel fala, e algo semelhante aconteceu aqui com Malaquias: o povo não estava verdadeiramente arrependido, mas com uma aparência de contrição, uma aparência de arrependimento, uma aparência de choro. Senhor, olha para mim. Seu filho faz isso às vezes? Parece que ele aceitou a repreensão. Mas na verdade aqui dentro está em pé ainda o Adãozinho, né? Ou a Evinha. Não houve um arrependimento verdadeiro. E o povo está dizendo: o que adiantou nós ficarmos de luto diante do Senhor? Cobrirmos de panos de saco? Andarmos de luto? O que adiantou? O Senhor não se impressionou com a gente. Identificamos aqui então uma característica de quem não teme a Deus. Qual é a característica? Só serve e adora a Deus quando obtém vantagem ou lucro segundo a sua própria vontade. Agora no versículo 15 nós encontramos outra característica daquele que não teme a Deus e se diz crente. A característica é: alimenta uma falsa percepção de que está tudo bem com o ímpio. Essa segunda característica de quem não teme a Deus é:
essa pessoa que se diz crente alimenta no seu coração uma falsa percepção de que está tudo bem com o ímpio. Olha só o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos, reputar aqui, nós consideramos, na nossa avaliação, nós reputamos, nós vemos que os ímpios são felizes, os soberbos. Nós reputamos por felizes os soberbos. Na verdade, os soberbos não são felizes. É na avaliação dessa pessoa que não teme a Deus, na avaliação dela, ela reputa como feliz o soberbo. Mas não é uma afirmação de Deus, não é Deus que está falando assim, ó, os soberbos são felizes. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. E se Deus resiste ao soberbo, como que esse soberbo vai viver feliz? Impossível. Portanto, é uma avaliação de um coração que não teme a Deus e fala: Senhor, na real, esses soberbos que são felizes. E ele continua, versículo 15. Também, os que cometem impiedade prosperam. Está indo tudo bem com as pessoas ímpias. Eles tentam o Senhor e escapam. Senhor, o Senhor não está vendo? Por isso eu preciso dizer para o Senhor: o Senhor não está pegando os ímpios. Não está adiantando servir o Senhor. É inútil servir ao Senhor. Porque o Senhor está fazendo vista grossa com esse povo, com os soberbos, com os ímpios. Eles escapam dos seus olhos. Olha só o que a falta de temor gera nos corações. Senhor, nada de milagre, nada de vantagem, nada de lucro, nada de satisfazer as minhas vontades. Então Deus, quer saber? Eu estou vendo que felizes mesmo são os soberbos, são os arrogantes, e os que praticam coisas horríveis estão se dando bem. E mais, Deus, eles fazem as coisas diante do Senhor, tudo nos seus olhos, e o Senhor não faz nada. Eu queria ter a vida deles. Essa fala é uma fala de um falso crente que não tem temor no seu coração. E muitos jovens, eu trago um exemplo de jovens, que não estão temendo ao Senhor, olham para um amigo ímpio e falam: eu queria ter a vida dele. Mas não é assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre Deus acerta as contas contra o perverso no ato do pecado do ímpio, do perverso. Parece que Deus não está fazendo nada. Você já pensou se Deus punisse o assassino no momento em que ele apertasse o gatilho e ali, ao apertar o gatilho, matando outra pessoa, Deus matasse ele ali na hora? Você já pensou, por exemplo, se Deus cortasse a mão do ladrão quando ele quando ele pegaria para si algo que não é dele, um alheio? Você já parou para pensar se Deus fulminasse ali um adúltero no momento, na prática da relação sexual, ou quando ele estivesse vendo pornografia e desse contra ele um ataque cardíaco e ele caísse duro, na hora? Você já parou para pensar se o fofoqueiro ficasse mudo logo depois de ele ter disseminado palavras contra outras pessoas? Mas não é assim que acontece, nem sempre, nem sempre. Nem sempre Deus acerta as contas contra o ser humano no exato momento da prática do pecado. Mas, irmãos, Deus não está fazendo vistas grossas. A palavra de Deus revela que o cálice da ira de Deus está se enchendo contra o perverso, contra o impostor, contra os que praticam iniquidades e não se arrependem. O cálice da ira de Deus está se enchendo e vai chegar o dia, creia nisso, em que o cálice da ira de Deus irá transbordar e vai acontecer o que nós vamos estudar no versículo 1 do capítulo 4. Leia comigo aí. Isto vai acontecer. Versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias. Pois eis que vem o dia. Isso vai acontecer. Quem está falando isso? Deus. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Arder é doído. Isso aí vai doer muito. E arde como fornalha. Não arde como uma queimadura de um palito de fósforo. Arde como uma
fornalha, arde como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, ou seja, restolho aqui é uma palha seca. Queridos, Deus está dizendo que os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como uma palha seca. Uma palha seca na fornalha, o que acontece? Eu acho que ela não chega nem a entrar. Na portinha da fornalha já... Naquele dia, isso vai acontecer com o soberbo e com aqueles que praticam iniquidade e não se arrependem. Isso vai acontecer. Continuando, versículo. Serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, não sobrará nada do ímpio, do impostor, do perverso, daquele que comete iniquidade, do soberbo. Mas veja a visão daquele que não teme ao Senhor, e eles falam palavras duras contra Deus. São palavras duras contra Deus? Vocês reconhecem isso? São palavras injustas contra Deus? Você reconhece isso? São palavras que não condizem com o caráter de Deus? Você concorda com isso? Então, se você concorda com isso, você está lendo tristemente essas palavras, você tem temor em seu coração. Você está vendo que de fato o povo estava ofendendo a Deus. Eles estavam ofendendo a Deus. E nós podemos afirmar, sem medo de errar, que a falta de temor a Deus é uma evidência clara de um falso adorador. Quem está anotando, anote isso aí. A falta de temor a Deus é uma evidência de um falso adorador. Até o 15 você está vendo a realidade de um falso adorador. Ou seja, de quem não teme a Deus. Agora, você vai fazer um risco assim do versículo 15, dali para baixo, vamos do 16. A partir do 16, você vai ver o outro lado, o outro tipo de gente. Aqueles que adoram a Deus verdadeiramente, aqueles que adoram a Deus sinceramente, aqueles que adoram a Deus humildemente, servilmente, intimamente, não por troca, mas por amor, por gratidão, reconhecendo que nós adoramos e nós servimos em amor porque Ele nos amou primeiro. E tudo isso deriva de um coração que teme a Deus, do 16 para baixo. Adoradores verdadeiros, que temem a Deus. Olha o que diz o versículo 16. Então, essa palavra então aí, não foi bem traduzida para o português. É como se no hebraico fosse assim, por outro lado. Ok? Há uma oposição aqui. Versículo 15 para cima, quem não teme a Deus são os ímpios, que estão zombando de Deus. A partir do versículo 16, então, por outro lado, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Olha só que cena interessante. Dentre todos aqueles que ouviram esta sentença proferida por Malaquias, exortando, disciplinando o povo da parte de Deus, havia um grupo, havia um bloco, e usando palavras, uma expressão bíblica, havia um remanescente fiel que temia ao Senhor, mesmo nesse momento de crise. Veja, queridos, não era todo o povo que estava longe de Deus. Havia um grupo, havia um bloco de pessoas, havia um remanescente fiel que estava temendo ao Senhor. E eles passaram a falar uns aos outros. O que eles falaram? Nós não sabemos. Está escrito aí, não dá para saber. Mas a gente pode pensar em algumas possibilidades. Quem sabe eles estavam falando assim, irmãos, vamos temer e amar mais o Senhor. Irmãos, vamos continuar adorando e servindo ao nosso Senhor com um coração humilde, para a glória do Senhor, não para a nossa própria vanglória. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, não desanima. Vamos continuar na caminhada. Vale a pena servir a Deus, meu irmão, continue, vamos.
Vamos continuar amando o Senhor? Não desanima, eu preciso de você. Quem sabe eles estão falando isso uns aos outros. E nós precisamos ter isso em nosso convívio como igreja. Porque na igreja, uma hora um está fragilizado, o outro está sofrendo, o outro está desanimado, numa outra hora o outro está doente. E nós devemos falar uns aos outros palavras não destrutivas, não amaldiçoadoras, mas palavras boas, palavras de encorajamento, palavras que edificam, palavras que abençoam reciprocamente. E os que temem ao Senhor falam isso uns aos outros, não para destruir, mas para ajudar, para incentivar, para encorajar, para exortar em amor, mas para o crescimento, para abençoar uns aos outros. Sabe por quê que nós temos que fazer isso? Porque nós tememos o Senhor. E se nós tememos o Senhor, nós reconhecemos uma coisa que está no versículo aqui, ó. Não somente aqueles falavam uns aos outros e eles se ouviam, mas tinha um nessa conversa que ouvia também. Quem estava ali ouvindo? Deus. O Senhor atentava e ouvia. Nas nossas conversas, não somente os nossos interlocutores nos ouvem. Se eu estou conversando com você, não somente você me ouve, mas tem um terceiro ali que sempre está ouvindo o que nós estamos falando. Quem? Deus. Deus. Continuando o versículo 16. Havia um memorial escrito diante dele. Dele quem? Deus. Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Memorial aqui é um registro de quem é do Senhor. Ali, como se fosse uma lista, como se fosse um... Em Apocalipse você lê algo semelhante. Qual é? O livro da vida. O livro, se o nome de alguém está escrito no livro da vida, esse alguém é salvo. É a mesma coisa desse memorial. É um registro com o nome daqueles que temiam ao Senhor. A identificação dos nomes daqueles que temiam ao Senhor e que honravam o seu nome. Eles eram menos pecadores que os outros? Eu pergunto a você e você vai me responder? Não. Eles não eram menos pecadores daqueles que não temiam ao Senhor. Eles não eram menos pecadores daqueles que Deus estava dizendo, vocês estão falando palavras duras contra mim. Eles não eram menos pecadores do que aqueles que estavam falando, é inútil servir a Deus. Olha a vida do perverso, olha a vida do soberbo, eles são felizes, vale a pena ser como eles. Eles não eram. Os que temiam ao Senhor não eram menos pecadores do que aqueles outros. Eles mereciam mais que os outros? Eu pergunto a você e você vai me responder? Não, eles não mereciam mais. Mas algo diferenciava estes do versículo 16 para baixo daqueles do 15 para cima. O que diferenciava? O temor ao Senhor em seus corações. Você gostaria que seu nome estivesse nessa lista, nesse memorial? E diante dessas circunstâncias, observando as características que nós vimos até aqui, ter o nome escrito neste memorial, nessa lista, é a melhor situação que um ser humano pode estar. Por quê? Olha o versículo 17. Eles quem? Os que estão escritos nesse memorial, os escolhidos. Capítulo 1. Aqueles que Deus amou antes deles não serem povo. Deus te amou antes de te salvar, antes de você ser filho, Deus te amou e te escolheu, e o seu nome está escrito no livro da vida, já foi escrito antes de você nascer. Então, estes serão chamados, para mim, particular, tesouro. Um tesouro destacado, um tesouro separado, pessoas salvas. Eles serão, para mim, particular, tesouro. Quando que Deus vai separar de fato tudo isso? Os ímpios dos que temem ao Senhor. Naquele dia que prepararei, continua o versículo 17, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia, o Senhor vai olhar para você, o seu nome está escrito no memorial, e Ele vai olhar para você e vai dizer assim, vinde a mim,
Pode entrar. O meu filho pagou a sua conta. O meu céu agora está a usufruto seu. Entra. Você é meu. Todas as agruras, os sofrimentos, as perseguições que você sofreu enquanto você viveu, foram para a minha glória. Agora descanse eternamente comigo. Porque você temeu a mim enquanto você viveu. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor, no grande dia do fim, o dia do juízo, pela graça e justiça de Cristo Jesus, nós, os que tememos o Senhor, nós seremos recebidos pelo Pai, salvos da ira e da condenação eternas, louvado seja Deus. Isso vai acontecer. Continuando no versículo 17, poupá-los-ei, como um pai poupa seu filho que o serve. O Senhor nos poupou, mas Ele não poupou o seu filho para te poupar naquele dia. Vale a pena servir a Deus? Deus nos poupa e nos poupará. Se você ler o inverso dessa frase, também é verdadeiro. Deus diz: não pouparei aqueles que não são meus filhos e que não me servem. E com Deus não há meio termo. Não há um jeitinho brasileiro na porta do céu. Não há, não haverá. Entregue a sua vida para Jesus Cristo hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Tema ao Senhor agora, meu irmão, minha irmã. Amanhã pode ser tarde demais. Viva para Deus servindo e amando ao Senhor com prazer, com alegria. Hoje. Decida isso hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O pastor Augusto Nicodemos, ele faz um alerta com relação a este dia do Senhor que Deus preparou. Ele ensina o seguinte, veja, presta atenção. Deus preparou um dia em que Ele vai mostrar a diferença entre o que teme a Deus e o ímpio. Nesse dia, ensina o pastor Augusto, com clareza, o mundo inteiro verá que vale a pena servir a Deus. Que aqueles que se dedicaram a Deus, mesmo em meio à carestia, à opressão e à dificuldade, aqueles que perseveraram em buscar a Deus, de fato, eles receberão a sua recompensa. E os ímpios que hoje prosperam e que aparentam ser felizes, então a verdade sobre eles será revelada, porque Deus tem preparado para eles a destruição. Por isso que nós aprendemos na leitura do Salmo 73, não tenhas invejas do ímpio. Asaf, quando escreveu aquele salmo, ele ficou, meu Deus, os ímpios prosperam, olha o perverso, o que está acontecendo, só parece que dá tudo bem com ele. E aí ele teve um momento que ele para diante do Senhor e fala, quase que os meus pés se resvalaram, quase que, em outras palavras ele falou assim, quase que eu jogo a toalha, quase que eu falo, Deus, para mim não dá mais. Mas ele não fez isso porque ele tinha um nome escrito no memorial. A fé estava no coração de Asaf e não há perda da salvação. Por isso Asaf fala, quando eu entrei no santuário de Deus, eu vi o fim dos ímpios e de fato eles vão perecer mesmo. Porque o Senhor é justo, Deus é justo. Por isso vale a pena servir a Deus. Essa é a conclusão que Asaf chega no Salmo 73. Deus está mostrando para você e para mim, igreja, que quando Ele agir naquele dia, o amor dEle, a graça dEle, a longanimidade dEle, a misericórdia dEle, a providência dEle, as bênçãos dEle estarão sobre estes. Estes quem? Os que temem a Deus no mais íntimo do seu coração. Onde está o juízo e a justiça de Deus? Versículo 18 responde para você e para mim. Então, vereis outra vez. Aqui quando há escrita, vereis outra vez, a impressão que dá, e de fato é isso mesmo.
De alguma forma, Deus já está mostrando a diferença. Não plena. Não está na testa de cada um de nós, salvo, não salvo, eleito, ímpio. Não há isso, não há. Mas o Senhor já tem mostrado evidências de pessoas que são ímpias e evidências de pessoas que são salvas. Pelas obras. Ok? De alguma forma Deus está mostrando essa diferença. Mas o Senhor vai mostrar plenamente, claramente, definitivamente. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Naquele dia, nós veremos, com dor em nossos corações, mas, acima de tudo, com gratidão a Deus, para a glória de Deus, amando o Senhor mais ainda, dizendo: Senhor, eu sou teu, eu vou entrar na glória com o Senhor. E naquele dia haverá nítida diferença, clara diferença, definitiva diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o trigo e o joio, entre as virgens prudentes e as virgens nécias, entre ovelhas e bodes, entre crente verdadeiro e crente nominal, aquele que somente fala que é crente, aquele que veste a camisa de Jesus, mas por dentro é podre. A diferença entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Igreja, isto vai acontecer. Eu concluo então, chamando sua atenção para algo importantíssimo aqui. O Evangelho de Jesus Cristo nos revela algo oposto ao que o povo estava vivendo nesta época de Malaquias. O povo estava reivindicando por direito as bênçãos. Eles estavam reivindicando favores da parte de Deus, eles estavam reivindicando prosperidade da parte de Deus. E infelizmente hoje, grande parte dos crentes se relaciona com Deus por meio de troca. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando a gente olha para Efésios capítulo 1, capítulo 2, como nós estamos vendo nas exposições do pastor Newton, nós vemos que Deus ele nos amou, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Toda a ação abençoadora da salvação da parte de Deus em favor de nós não é por causa de você. Todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo partem daquele que não era obrigado a fazer nada por você. Você e eu não merecíamos. Todavia, segundo a boa vontade dEle, Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos salvar, Ele decidiu nos abençoar por intermédio de Jesus Cristo e por consequência, a gente passa a vislumbrar tudo isso. A consequência é, nós tememos esse Deus, nós tememos esse Deus, nós servimos com prazer esse Deus, nós adoramos a esse Deus com um coração sincero, verdadeiro, dedicado, entendendo o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Logo, quando nos sobrevém perseguição, tristeza, tribulação, horas difíceis, por conta do temor em nossos corações, nós não vamos responder é inútil ou não vale a pena servir e adorar a Deus. Não, meu irmão, nós vamos dizer com ousadia e pela fé, vale a pena servir a Deus, adorar a esse Deus que já fez tudo por mim em Cristo Jesus. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele já fez tudo por nós em Cristo Jesus. Vale a pena? Vale a pena. O apóstolo Paulo ensinou que é uma leve e momentânea tribulação que nós estamos passando nesses dias até chegar ao fim. É leve, meu irmão, minha irmã, calma, aguenta. É momentânea, meu irmão, minha irmã, calma, aguenta, vai passar. Para a glória do Senhor, vale a pena. Vale a pena. Eu encerro
Eu quero que você leia, por favor, em voz alta aí, e eu vou ler aqui na versão que eu trouxe, NAA, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e versículo 14. Eclesiastes 12, versículo 13 e versículo 14, para nós encerrarmos. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: tudo que se ouviu, então vamos lá, tudo que você ouviu então nesse sermão, tudo que você ouviu da palavra do Senhor, tudo que você ouviu de explicação, de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Queridos, essa ordem é para quando? Para agora, sempre, toda hora. Tema ao Senhor, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, amada igreja, tema ao seu Deus, sirva a Ele, adore a Ele. No nome de Jesus. Amém.